Muito bem, bom dia Brasil, boa noite Japão, Carlinhos Villaronga por aqui. Seja bem-vindo a mais um Diálogo Motiori, esse espaço para a gente conversar sobre educação, cultura, lazer, empreendedorismo, finanças, enfim, relacionamento, tudo que possa contribuir com o bem-estar da família, da pessoa, do indivíduo brasileiro que vive aqui no Japão. Eu falo com você aqui da província de Shizuoka, eu sempre brinco que é pertinho do Monte Fuji, apesar de não ser exatamente tão pertinho desse jeito, e eu quero lembrar que o que está acontecendo aqui é a gravação do podcast Motiori com transmissão ao vivo. Nós estamos transmitindo para a página Brasileiros no Japão, né, o nosso novo parceiro, a nova casa do Motiori, graças a essa parceria, esse bate-papo, essas entrevistas que aconteciam apenas no Facebook e no YouTube se tornam um podcast também. Então você já pode encontrar o Motiori Podcast aí no Spotify, no Google, na Apple, enfim, no seu aplicativo de preferência, e isso é muito legal. E a gente quer agradecer também o Projeto Tsuru, né? Eles oferecem atendimento psicológico, tem nutricionista, tem fonoaudiólogos aí, a equipe trabalhando online, também presencialmente, ajudando a comunidade brasileira no Japão, e agradecer a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que são os podcasters da comunidade, né? Um grupo que se reúne para fomentar essa mídia. Tem a galera que produz conteúdo só no Facebook, tem a galera só do Instagram, só do TikTok, e a gente tem na comunidade brasileira também muita gente boa produzindo conteúdo em formato podcast, e eles estão apoiando aqui o Motiori, dando uma força pra gente, e isso é muito massa. Gente, hoje a gente vai fazer a segunda parte do Desenrolando o Nó das eleições 2022. A gente fez uma primeira parte onde a gente falou um pouquinho ali sobre a questão da democracia versus monarquia, se falou um pouco sobre a questão da soberania do país, entendeu um pouquinho melhor o que é presidencialismo, constituição, né, os poderes, um pouquinho a gente caminhou por isso. E hoje a gente recebe o professor Edu Molina, que manja muito de história, além de manjar muito do Batman, manja muito de história em quadrinho, você vai entender já já isso. E ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho aí questões da política para a gente dar um passo a mais nesse bate-papo. Então vamos dar as boas-vindas, ele está de volta ao Japão, a gente já chegou a gravar algumas vezes em projetos distintos. Professor Edu, saudade, bom te ver de novo. Nils, bom dia para quem está aqui no Brasil, boa noite, né, para quem está aí no Japão. É uma alegria muito grande estar com você de novo, né? Não sei se é a terceira ou quarta vez que a gente está gravando algo junto, e é sempre muito bom estar com você aí, o papo sempre rende, é sempre um alto astral legal, gostoso, e é um prazer estar com você de novo aqui. Para os nossos queridos ouvintes que estão aí acompanhando a gente pelo podcast, ou se você é uma pessoa com deficiência visual que está acompanhando aqui a transmissão ao vivo, nós estamos transmitindo aqui numa tela retangular. O fundo da tela ela é azul, com motivos que lembram o Japão, como, por exemplo, Monte Fuji, florzinhas de sakura. Nós temos também alguns motivos que lembram a questão dos templos. Do lado direito da tela, numa moldura retangular, está eu, homem branco, magro, estou com barba, bigode e cabelo, tudo isso raspado com máquina, então é bem curtinho. No primeiro plano, um microfone, eu estou usando óculos e um fone de ouvido de estúdio. Ao fundo, tem uma parede branca e uma bateria. O professor Edu Molina, homem branco, está com cabelo curto, penteado de lado, também está com barba e bigode raspado curtinhos, está com óculos, vou dizer aqui que oval, mas um óculos metálico mais leve. Ao fundo, parede branca, uma prateleira cheia de gibis, livros e HQs, em especial do Batman, e os queridos hominhos, ou os figures, os bonequinhos que essa galera tanto ama. Ele está usando uma camiseta preta e eu usando uma camiseta branca. Então aqui a gente fazendo a nossa audiodescrição para que o nosso Motiori Podcast possa ser um pouquinho mais inclusivo. Eu volto a palavra ao professor Edu, porque ele tem uma especialidade que é manjar muito de história em quadrinho. E eu chamei ele aqui justamente porque ele manja muito de história em quadrinho, mas ele manja muito de história. Então, o jeito que ele aborda a história em quadrinho, ele não é só ler, ele é pesquisador dessa parada, então é muito bom. Então, eu pedi para ele ajudar. Então, eu vou pedir para ele contar um pouquinho mais sobre ele, porque eu acho que vale a pena você conhecê-lo um pouquinho melhor, para você entender por que do carinho dele por HQs, como é que ele lida com HQ, que eu acho a história muito interessante.
Professor, eu vou pedir essa gentileza de você se apresentar com um pouquinho mais de calma. Acho que vale a pena, antes da gente entrar aqui no bate-papo e chamar aqui nossas participações especiais, acho que vale a pena você se apresentar. Fique à vontade. Vamos lá. Então, como o Carlinhos já falou, eu sou formado em História. Essa é a minha paixão desde criança. Acabei tendo essa oportunidade de fazer a faculdade, me formar em História. E no processo da faculdade, eu tive contato com um professor, que hoje é um amigo muito querido, o professor Vitor Calari, e ele me abriu, né, os olhos para esse novo mundo de pesquisa que seriam as histórias em quadrinhos, né? Então ele mostrou para a gente que existe muito mais do que uma história, existe muito mais do que diálogos ali, e que a história em quadrinhos ela é repleta de significados, ela vai abordar um contexto político, um contexto histórico, econômico, social, que vai refletir aquilo que o autor está escrevendo naquele momento em que ele vive, né? Então você vai pegar histórias ao longo do século passado, por exemplo, você pega um dos grandes clássicos, né? Sou fã do Batman, né? Como o Carlinhos já falou, meu projeto de mestrado é em cima de uma história do Batman chamada O Cavaleiro das Trevas, que é publicado em 86. Então, quando você lê essa história, você vê toda uma crítica do Frank Miller, que é o autor dela, com relação ao governo do Ronald Reagan. Ele aborda, né, o segundo mandato do Ronald Reagan nos Estados Unidos, ele faz uma crítica ao governo, à Guerra Fria, à falência do estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Então, você começa a perceber que existem várias nuances por trás dessas histórias. E eu acabei terminando a faculdade, fazendo uma especialização na área de política e relações internacionais, e toda a minha área de pesquisa é focada nessa questão da política nas histórias em quadrinhos. Então, independente do que seja, independente do autor, eu sempre procuro ler com esse olhar, não só do fã, mas principalmente com o olhar do pesquisador, para entender o que ela está tentando nos falar. E a partir daí, eu comecei com vários projetos, alguns projetos dentro da área da educação mesmo, em que eu procuro discutir, né, a educação a partir da cultura pop, né? Eu comecei só com histórias em quadrinhos. Tem um curso que eu costumo dar aqui no Brasil, que chama, né, o século XX através das histórias em quadrinhos, em que nós estudamos todo o século XX só com histórias em quadrinhos. E a partir daí comecei a abrir um pouco mais o leque para estudar séries, filmes. Eu gosto muito de rock, então também uso muito rock com esse pano de fundo histórico para essas discussões. Então a gente acabou abordando um pouco mais a cultura pop como um todo, né? E tem muita coisa que vem, que surge a partir daí, né? Convites como esse para participar aqui hoje, né, do podcast do Motiori, assim como outros podcasts, canais de televisão, revistas, jornais, sempre trazendo esse olhar um pouco mais diferenciado para esses contextos históricos. Muito bem. Temos duas estudantes que participaram do primeiro episódio da série, e elas participaram ao vivo. Acontece que uma foi para a faculdade e outra está estudando no segundo grau, e a rotina mudou completamente do que era antes. Então elas não puderam estar ao vivo com a gente, mas as duas mandaram uma participação em vídeo, que eu vou rodar aqui para o professor poder ouvir e para a gente poder acompanhar. Então a gente parte com a participação da Tel. Ela é uma jovem estudante secundarista e essa é a pergunta dela. Oi, meu nome é Tel e eu queria saber a diferença da direita e esquerda, qual que é melhor para cada país, do jeito que a política da direita funciona, a política da esquerda funciona, e por que todo mundo tem essas preferências de direita e esquerda. Eu vou incluir uma pergunta aqui, porque antes de dizer o que é direita e o que é esquerda, uma curiosidade que eu sempre tenho é quem que inventou isso, né? Da onde veio esse negócio de direita e esquerda? Porque ninguém tirou do nada, né? Podia ter sido ré, podia ser, sei lá, a galera da diagonal, a galera de cima, de baixo, eu não sei. Eu sempre fico curioso sobre essa questão. E aí, o que é, de onde veio isso? Quem que inventou esse negócio de direita e esquerda? A gente usa muito, briga, tem muita treta, né, no WhatsApp com o quadro de negócio de direita e esquerda, mas quem que inventou esse negócio?
Cara, para a gente entender essa questão de direita e esquerda, a gente vai ter que dar uma olhadinha para a Revolução Francesa. A gente vai olhar porque é lá que surge esse conceito, né? Então, a gente vai parar para pensar no seguinte, né? O chamado Antigo Regime, né, que é o período absolutista da história, na França ele era composto por os chamados três estados. O primeiro estado, que representava a nobreza, o segundo estado, que representava o clero, e o terceiro estado, que representava a burguesia. Essa burguesia era dividida em alta burguesia, em baixa burguesia, e lá também tinha os chamados sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, os operários, e os camponeses. O contexto revolucionário da França ele parte da ideia do iluminismo, então ele é fomentado por vários pensadores iluministas, e quando chega ali em 1789, a França numa crise econômica muito grande, o povo passando fome, literalmente morrendo de fome nas ruas, sem ter o que comer. Para você ter uma ideia, Carlinhos e quem está nos ouvindo, o preço do pão na França em 1789, às vésperas da Revolução, era o equivalente a 88% do que um trabalhador ganhava. Então, ou ele comia, ou ele pagava impostos. A nobreza não pagava impostos, o clero não pagava impostos, então quem pagava e sustentava toda essa estrutura era o povo. Então chega um momento que ninguém aguenta mais aquilo e parte-se para a ideia, então, né, de um ato mais incisivo, que vai dar origem à famosa Revolução Francesa, ali em 1789. A Revolução ela vai acontecer, num primeiro momento, se convoca uma Assembleia Constituinte em agosto de 1789, a Revolução começa em julho, então um mês depois, o rei Luís XVI está ali, meio que perdido no que fazer, né, tentando salvar a monarquia absolutista, se reúne ali com os três estados na chamada Assembleia Constituinte. E aí, nessa Assembleia Constituinte, você vai ter uma galera que vai se sentar do lado esquerdo, uma galera que vai se sentar do lado direito e o pessoal que vai sentar no centro. Quem se senta à esquerda, então você tem lá, imagina, você está lá na Assembleia, tem lá o palanque ali para o orador principal, e aí quem está sentado do lado esquerdo são os chamados jacobinos. Os jacobinos é uma ala mais radical, né, são aqueles mais exaltados, né, como a gente diria, e eles estão alinhados ao pensamento da baixa burguesia e dos trabalhadores. Então, são aqueles que vão defender um pouco mais os interesses populares. Do lado direito, você tem os chamados girondinos, que são aqueles caras mais moderados, que têm uma tendência maior à conciliação, uma maior articulação política, sobretudo essa articulação com a nobreza e com a alta burguesia. Então, a gente tem definido a ideia de esquerda e direita, e o pessoal do centro vai ser os chamados montanheses, é aquele pessoal que, digamos assim, Desculpa, eu não vou resistir. A minha quinta série tá apitando aqui, como diz o pessoal aqui da podosfera. Montanheses não, é os mureses, né? Que é a galera que não da esquerda nem da direita. É o povo do muro que fica ali. Exatamente, né? Aqui no Brasil é o isentão, né? Aquele cara que, né, não se posiciona, mas politicamente falando, ele tem uma participação que é o cara que, digamos assim, é o famoso quem paga mais leva, sabe? É aquele cara que tá ali no meio, assim, eu não sou da direita nem da esquerda, cara. Quem me oferecer uma proposta melhor, quem me falar uma vantagem melhor que eu tenho no meu apoio, é aquele cara que eu vou apoiar. Então, a gente tem isso definido a partir da Revolução Francesa. Então, na verdade, não tem nenhum misticismo, não tem nada assim, nossa, a direita, a esquerda. Simplesmente ela surge por uma questão de um espaço geográfico dentro da Assembleia Constituinte da França. Então, aí você tem, a partir daí, você começa a criar uma ideia de direita e esquerda. Se a gente for parar para pensar, a Revolução Francesa ela começa com um governo dos girondinos, então essa direita que ela vai defender esse interesse dessa alta burguesia, da nobreza, então eles assumem um primeiro momento essa liderança da Revolução Francesa. Como as coisas não melhoram da forma como se espera, você tem então uma tomada de poder, uma revolução dentro da revolução, uma tomada de poder por parte dos jacobinos, né, liderados ali pelo Robespierre,
que vai inaugurar um período muito tenso na Revolução, que é o chamado período do terror, em que ele resolve sair guilhotinando todo mundo que era oposição ao seu governo. Então morrem milhares de pessoas na França por conta disso. Tem um depoimento que diz que as guilhotinas, elas não tinham nem mais cortes de tanta cabeça que rolou nesse período do terror. Então é uma coisa bem complicada você ser opositor do governo durante o período que o Robespierre acaba governando. E é claro, um governo desse não se sustenta, então acaba tendo um novo golpe dentro do golpe, tiram o Robespierre do poder, tiram os jacobinos do poder, e aí voltam os girondinos, e depois a Revolução ela caminha para o período em que você vai ter ali a origem da era napoleônica, que é um outro momento mais ditatorial ali, né, dentro da França, né? Então, mais ou menos esse é o cenário. E já que você falou que eu gosto muito do Batman, né, então só para não perder a oportunidade, quando vocês assistem ao filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge, né, então você tem ali a trilogia do Christopher Nolan com Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Esse terceiro filme, ele é inspirado em um livro chamado Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, e o Charles Dickens é um cara que vai escrever esse livro pensando na Revolução e no pós-Revolução Francesa. Então, quando você assiste ao filme do Batman, você vai perceber que o roteiro dele é todo inspirado na Revolução Francesa. Então, você vai perceber que ali existe a tomada de poder, o golpe, o período jacobino, as execuções em massa. Você começa a perceber que existem muitos detalhes ali que lembram a Revolução Francesa, porque essa foi uma das inspirações do Nolan a fazer esse filme, né? Então essa é a ideia básica de direita, de esquerda e da ideia do famoso centrão aí, né? E é interessante porque o povo briga por isso de uma maneira tão apaixonada, quase que religiosa, que às vezes dá a impressão de que essa escolha, né, por esses termos, né, esquerda, direita, centro, parece que tem um cunho muito mais filosófico, muito mais, sei lá, alguma coisa assim, né, era uma ilustração de algum... E nada, né, uma questão, tipo, é um fato histórico que aconteceu do povo se separar. Tivesse se separado ao contrário, hoje o pessoal da esquerda seria o da direita, né, e o da direita seria o centro. Não tem... Seria diferente, muito curioso. A gente tem mais uma participação aqui, que eu vou rodar ela, é de uma estudante universitária. O nome dela é Larissa, e eu vou soltar essa participação dela. O professor depois me orienta para ver se a gente já começa direto na resposta dela ou se a gente desenvolve um pouquinho mais. Olá, professor! Meu nome é Larissa e sou universitária aqui no Japão. Eu gostaria de saber o que significa ser conservador, ser liberal e ser progressista. Obrigada, até a próxima! Muito bem, um detalhe, né, que a Theo, que fez a primeira participação, e a Larissa, elas são brasileiras que nasceram no Japão e estão votando pela primeira vez. E aí eu peço a sua orientação para ver se a gente responde isso agora ou desenvolve um pouco antes. Por quê? Quando a gente fala direita e esquerda, que eu acho que são os dois polos e é o que fica mais assim simbólico, eu me pergunto, e é uma resposta que eu não tenho, e eu tenho tentado construir ela, mas ainda é muito vago para mim. Por exemplo, eu sou de direita, faz de conta. O que isso significa, por exemplo, na educação e na saúde? Eu sou de esquerda. O que isso significa na saúde e na educação? Ou eu sou de esquerda. O que isso vai significar na gestão da economia interna e na hora de você pensar a economia com exportação, importação, geopolítica? Se eu for de direita... Porque eu vejo que as pessoas têm muita paixão na hora de discutir e se posicionar pelo candidato A, B, C, partido esse, partido aquele, e eu tenho uma sensação de que as pessoas não sabem quais são as implicações disso. Quando eu escolho o candidato A do lado esquerdo, qual é a implicação disso para a educação, para a saúde, para a economia, para os empreendedores? Eu não sei. Essa minha dúvida, ela está relacionada com a dúvida da Larissa também, ou é uma dúvida diferente? Eu acho que elas conversam, eu acho que elas têm tudo a ver. E aí uma coisa importante, duas coisas que eu achei legal que você tocou no ponto,
que, infelizmente, no Brasil, a gente não valoriza a questão política. O brasileiro, ele não é feito para ter conscientização política. Isso faz parte de um contexto histórico que vem, a gente pode até colocar, desde da Roma antiga, a ideia do pão e circo, né? Então, você entretém a população, você faz uma coisa aqui, uma coisa ali, e cria um movimento de alienação popular para que realmente ninguém entenda o contexto político e assim os governantes podem fazer o que eles bem entenderem, né? Então, o brasileiro não é feito para isso. Infelizmente, o nosso processo educacional aqui, ele é focado muito mais em criar máquinas para passar no vestibular do que, de fato, informar cidadãos. Então, esse é um problema que você teve, que eu tive, que, infelizmente, a maioria dos adolescentes hoje acabam tendo quando terminam ali, né, o seu ensino médio. Então, isso é um problema, né, que se encara aqui no Brasil já de longa data, né? E essa outra questão de você não saber se posicionar, né, de você não entender o que é a direita ou a esquerda, e a grande maioria das pessoas não conseguem entender. A política brasileira como um todo, e assim, eu falo da política brasileira, mas se você olhar para a política americana, você vai perceber que ela está nos mesmos moldes, tá? Você está lidando com briga de torcida organizada. Então, eu torço para a direita, eu torço para a esquerda, eu sou republicano, eu sou democrata, e ninguém está disposto a criar um diálogo para que haja uma compreensão. Simplesmente cada um defende o seu, e muitas vezes essa defesa é feita a partir de atos violentos, né? Então, para a gente entender um pouco melhor, até antes de chegar nessa ideia, né, do liberalismo, do progressismo e tudo mais, eu acho que é legal a gente parar para pensar um pouco nessa questão ideológica da direita e da esquerda. Quando a gente para pensar, na real, esses dois, vamos chamar de segmentos ideológicos, tá? A direita e a esquerda, elas vão passar por ideias de transformação de mundo, tá? Então, a gente está pensando tanto nos dois, da direita e esquerda, nessa perspectiva de transformação de mundo. Como que a esquerda ela enxerga essa transformação? Ela enxerga essa transformação a partir de pautas que vão estar relacionadas a questões de justiça social, o igualitarismo, socialização dos meios de produção na economia, ou qualquer outra atitude que lembre a ideia de igualdade social, igualdade política, econômica, social, enfim. Quando a gente fala da direita, a gente está falando de uma galera que está pensando em aperfeiçoar esse mundo a partir de uma ideia, né, mais pautada na tradição, mais pautada em valores nacionais, naquilo que vai ser que eu vou explicar logo mais, o liberalismo econômico, em pautas inclusive religiosas. Então, essa ideia de uma construção, né, ética e moral um pouco mais alinhada a conceitos religiosos. Então, essas são algumas diferenças mais básicas entre a direita e a esquerda. Não quer dizer que uma está certa e que a outra está errada. Tudo isso vai depender da forma como você acaba encarando isso, a forma como os governantes vão encarar isso. Eu tenho como os principais representantes de uma esquerda, né, quando surge esse conceito de esquerda e direita ali no século XIX, o Marx e o Engels, né, que são os dois principais nomes, mas a gente tem também o Bakunin, o Proudhon, que são outros dois caras importantes, o Thomas Paine, que são caras importantes ali na esquerda, e ali na direita você tem o Edmund Burke, o Alexis de Tocqueville e o Thomas Carlyle, que são os três principais nomes nesse começo dessa ideia de direita, né? Então a gente tem mais ou menos esses pensadores começando a trazer a luz para esse tipo de pensamento. Uma coisa que é bem complicada de se falar antes disso é sobre essa ideia. A gente tem lá atrás, então, sei lá, uma coisa que eu ouço muito, tá? A questão dessas pautas que envolvem a questão da religião. O Jesus era de direita, Jesus era de esquerda, porque não sei quem era da... Assim, não existe direita e esquerda. Jesus vivia no Império Romano. Então, aí não dá para falar de direita e esquerda antes do século XIX e antes do século XX. Então, esse conceito de direita e esquerda surge só aí. Não dá para a gente pegar e ficar tentando jogar
um cara antes disso e falar que ele é da direita ou da esquerda. Então, esses conceitos vão começar a ser mais trabalhados a partir do século XIX. A ideia desse conservadorismo da direita, ela vai acabar trazendo 3 pilares que são fundamentais, né? Então, a questão das tradições, né? Então, ou seja, é aquela ideia que vai passar de geração para geração, sem muita ruptura. Então, por exemplo, né, acho que vocês abordaram isso no programa passado, uma questão da monarquia, né? Então, aquilo que vai sendo hereditário, que se mantém, que se perpetua, né? Então, se mantém esse foco, né, nessa questão mais tradicional. Você vai ter uma questão mais... As questões, dá para dizer assim, as questões coletivas vão prevalecer do que os interesses individuais. Então, você sempre vai tomar decisões pensando no bem comum, e você tem um ceticismo político muito grande, né, que vai acabar passando por ideias de... você vai desconfiar de um excesso de ideias, você vai desconfiar de tudo aquilo que vai romper com essa realidade vigente e vai tentar trazer uma nova. Então você tem esse ceticismo político acontecendo um pouco mais, de uma forma mais intensa. E quando a gente olha um pouco mais para a esquerda, você tem a ideia do que se pensa muito na questão do socialismo e do comunismo, que são coisas diferentes, tá? O socialismo é uma coisa, o comunismo é outra. O socialismo, ele parte da ideia de ser um sistema econômico que vai tentar uma igualdade entre todos os membros da sociedade, mantendo os bens comuns, né, os bens de produção como coletivos. O comunismo, ele é já um sistema econômico que defende uma sociedade sem classe nenhuma. Tá? Então, os meios de produção, todos eles pertencem ao governo, e o governo faz uma redistribuição igualitária entre todos os seus cidadãos. Então, você tem mais ou menos essa ideia de uma coisa e de outra, uma coisa da direita, uma coisa da esquerda. Então, de certa maneira, e aí pergunta de discussão de Facebook e de WhatsApp, uma acusação direta de que um indivíduo brasileiro hoje, porque ele tem um alinhamento com o pensamento da esquerda e conectar ele diretamente como um cara socialista ou comunista, é correto? Não. Se ele tem simpatias pelo discurso da esquerda, aí fala, não, você é um socialista comunista e já briga como se o cara fosse uma coisa muito ruim. É equivocado essa discussão dessa linha. É bem equivocado. A gente não dá para você jogar todo mundo dentro dessa, vamos chamar assim, dessa vala comum. Você pode ter um governo de esquerda que se alinha a um liberalismo econômico, e ele pode utilizar esse desenvolvimento econômico para um benefício da população mais carente, por exemplo. Então não dá para jogar todo mundo que é da esquerda como comunista, todo mundo que é da direita como esses caras liberais, esses caras conservadores, porque eu posso ter um conservador no poder e esse conservador ele pode ter um pensamento de esquerda. Tá? Então, ou ideias que vão se alinhar a essa questão de esquerda. Então, quando a gente fala conservador, é um cara que ele é mais conservador na questão de tradições, é disso que a gente está falando, de hábitos, exato, de moral. Não é conservador, sei lá, na história, conservador no patrimônio, conservador nas finanças, ele é conservador na questão, sei lá, o jeitão de ser brasileiro, sei lá, brasileiro é assim que deve ser, sei lá, família brasileira, essa é a família brasileira, é assim que família é, aí é assim que família vive, é assim que criança de família brasileira estuda, é conservador nesse sentido, do jeitão da família, né? Não de segurar, sei lá, vamos conservar os museus. Não tem nada a ver, não. Não, quem dera fosse, né? Nós estaríamos num outro patamar, inclusive, se nós tivéssemos isso, né? Mas ele é mais conservador nessas questões que dizem respeito a um contexto político como um todo. Então, é possível que você tenha um cara conservador que aplique algumas ideias de esquerda no seu governo, assim como você pode ter um cara da esquerda que aplique ideias da direita, né? Isso é uma perspectiva que pode ser alcançada. Por exemplo, tá? Eu vou pegar um exemplo de um governo já de alguns anos atrás aqui do Brasil para não polemizar, né? Que acho que a ideia não é essa. Você pega o governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? O Fernando Henrique, quando ele assumiu o Brasil,
antes dele se tornar presidente, ele criou o Plano Real, e o Plano Real até hoje é disparado, né, o melhor plano econômico da história brasileira, né, tanto que ele existe até hoje, desde 94 até hoje, esse plano está funcionando no Brasil. Nunca um plano econômico brasileiro durou tanto quanto o real. E o Fernando Henrique se elegeu, inclusive, né, uma das pautas da sua campanha foi o Plano Real, e ao longo do seu governo, que o Fernando Henrique é um cara da direita, ele criou um programa econômico, na época, que atendia as famílias necessitadas. Então, ele vai criar um programa pensando numa questão mais de... Não dá para falar de igualdade social, mas um programa em que ele conseguiu atender uma demanda de uma parcela da população que não tinha condições, ou que não tinha emprego, que não tinha condições de conseguir o seu ganha-pão. Então, ele cria um projeto assistencialista que é uma marca da esquerda. Então, é um governo da direita usando um programa que é da esquerda. E assim como você tem em governos da esquerda, muitas vezes algumas parcerias ou algumas consultorias com pessoas da direita pensando em projetos de desenvolvimento econômico. Então, não dá para jogar todo mundo no mesmo saco, que é um grande erro que a gente acaba cometendo. E eu acho que esse é um problema que a gente acaba tendo nos dias de hoje. A gente acha que todo mundo que é da esquerda é comunista, que todo mundo que é da direita é nazista. Exatamente, né? Você vai para o outro extremo, tá? Se você me permite até um gancho sobre essa questão que você falou do nazismo, a gente tem duas formas de enxergar essa perspectiva dos extremos. Eu posso enxergar ela como uma linha reta, em que eu tenho numa ponta o extremismo da esquerda e na outra ponta o extremismo da direita. E eu tenho uma outra teoria que eu acho ela bem interessante, que é a teoria da ferradura, que ela é feita pelo Jean-Pierre Fayet. Então, o que ele defende? Ele fala que ao invés de pensar nos extremos, né, então, numa linha lá no final, o extremo da esquerda e o outro da direita, ele fala o seguinte: imagina uma ferradura, então você pega uma ferradura mais ou menos no formato da letra U, então ele vai falar o seguinte, que existe na base dela, dessa ferradura, né, a chamada liberdade individual, e quando você começa a progredir ela para os seus lados, até chegar na ponta lá em cima, você vai ter o extremismo, tá? Seja ele o nazifascismo, seja ele um marxismo, um stalinismo, por exemplo. Então ele fala que ao invés de você pensar nessas duas pontas como extremas, longes uma da outra, quando você pensa nessa teoria da ferradura, você vai perceber que elas estão muito próximas. Então você pensa ali nesse formato da letra U e você vai perceber que elas estão próximas. Então elas não são ideias distintas, elas são basicamente a mesma ideia, só que aplicadas com um viés político diferente. Tá? Então é mais ou menos essa perspectiva. Então eu posso enxergar a ideia de direita e esquerda como dois extremos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou eu posso enxergar as duas de uma forma aproximada, apenas com aplicações diferentes. E aí eu tenho como principais exemplos para as pessoas entenderem o nazismo na Alemanha, que é um governo de extrema direita, e assim, eu brinco muito com os meus alunos, tá? Assim, o nazismo ele é de direita, porque tem uma galera que insiste que o nazismo é de esquerda, porque no nome do partido você tem lá, né, o Partido Social dos Trabalhadores Nazistas da Alemanha, tal. O fato de ter social no nome não quer dizer que ele é um governo socialista, tá? Então muito pelo contrário. Então a gente tem o nazismo como um exemplo de extrema direita e você tem o stalinismo como exemplo de uma extrema esquerda. Os extremos sempre são perigosos e os extremos sempre geram genocídios, ou geraram genocídios ao longo do século XX. Então, o nazismo matou gente pra caramba, o stalinismo também. Então, o extremo sempre é perigoso, seja ele da direita, seja ele da esquerda. Então, é preciso ter muito cuidado quando você lida com essas perspectivas do que é um e do que é outro, né? Por outro lado, também, a impressão que dá é que eu não preciso ter medo de ter simpatia pelo lado esquerdo, pela visão da esquerda, nem simpatia pela visão da direita, mas encontrar uma perspectiva equilibrada para lidar com isso, né? A questão não é ter ódio do lado, mas talvez ter cuidados com as pontinhas, né? Seja a pontinha da ferradura ou a pontinha da linha, né? Você tá
né? Porque, inclusive, a proposta aqui do Motiori, inclusive, ela não é, nessa série, né, desenrolando o nó das eleições, não é mudar o pensamento político da pessoa. Se a pessoa ela tem uma perspectiva mais à esquerda, a minha intenção é de que ela vote nos candidatos da esquerda, pelo menos de maneira consciente, sabendo o que ela está defendendo, sabendo o que ela acredita. Eu sei que no Brasil tem a questão, né, do pluralismo, sei lá, tem um monte de partido, multipartidarista, não sei como é que é o termo correto, e a gente não tem, né, igual nos Estados Unidos você tem democrata de um lado e tem os republicanos do outro, são só dois. No Brasil você tem 50 grupinhos pequenos se estapeando. E às vezes é difícil entender quem é o quê, né? Que você tem, sei lá, tem 15 de esquerda, tem 20 de direita, mais 30 no centro, e parece que todo mundo pensa igual, mas é diferente. A ideia aqui do Motiori não é estimular a pessoa a ser mais de esquerda ou menos de esquerda, ou ser mais de direita ou menos de direita, mas dar informações para que a pessoa fale, não, eu sou de direita, e eu sou de direita porque eu acho que isso é o melhor para a gente construir um Brasil melhor. E eu gosto de tal partido porque parece que ele adota essa perspectiva que eu concordo e eu quero esse. E o candidato que vai me representar são esse e esse. É isso que eu quero, né? De que no final da série a pessoa tenha um posicionamento consciente e seja inclusive capaz de fazer uma análise mínima de um plano de governo. Quando a gente ouvir os discursos, né? Aqui no Japão a gente só vota para presidente. A gente não vota para senador, governador, deputado, né? A gente vai ter as eleições gerais agora, né? Que vai eleger uma galera, mas a gente só pode votar para presidente. Ainda assim, a gente vai ouvir os candidatos falando um montão na televisão, no rádio, na Instagram, no TikTok, sei lá para onde eles vão falar. E a minha ideia é de que a comunidade brasileira no Japão e as pessoas do Brasil também, que têm acesso a esse conteúdo, consigam ouvir, né, o podcast ou as lives. Se a pessoa curte live, chega no final ela fala, olha, agora eu sou capaz de analisar um pouco o que ele está falando. O candidato tal, eu tenho simpatias da esquerda, mas eu acho que o cara está com uma abordagem aí que eu não acho que é o melhor para o Brasil agora. E a pessoa escolhe o candidato dentro do espectro e dos interesses, da perspectiva dela, né? Porque qual que é a minha preocupação, né? O pessoal que está acompanhando aqui, tanto ao vivo quanto quem vai acompanhar no podcast, vai ver que a gente não falou o nome de nenhum candidato. A gente está tomando todo um cuidado para não gerar discussão, mas compartilhar conteúdo que ajude você a defender aquilo que você defende, né? Eu quero que a pessoa defenda o que ela defende, mas pelo menos de maneira consciente, né? E aí ela pode fazer isso bem de maneira tranquila. Então eu espero que aí a gente vai ter ainda, eu acho que mais uns 2, 3 episódios ainda, e a gente vai poder desfrutar melhor desse conhecimento. Às vezes vai ter que reouvir de novo. Eu já ouvi o primeiro, você fala da direita e vote na direita, e porque você diz, e aí agora? Muito bem, né? A pessoa vai poder votar no candidato que quer, mas eu reouvi o primeiro episódio da série umas 3 vezes, para tentar entender os termos, não perder a linha de raciocínio, né? Então a minha ideia é voltar nesse episódio depois que ele for pro ar, e eu reouvi, e assim eu ia aprendendo melhor o que é esquerda, o que é direita. E aí sempre fica essa questão, né? Que, como a gente falou, tem essa galera que fica no meio, né? Tem o centro. O centro, dá para considerar que é uma pessoa que busca equilíbrio ou nem tanto? Porque eu sei que estão fazendo no Brasil hoje uma diferenciação entre centro e um outro termo que a galera chama de centrão, né? Que se eu tiver errado, e você pode me corrigir, parece que o centro é uma galera que não quer estar nem tanto na esquerda, nem tanto na direita, e o centrão parece que é uma outra coisa. Eu vou até trazer esse negócio aqui, porque às vezes pode soar, né? Eu sei que o centrão parece que ele tem um ar meio ofensivo, e a palavra centro não. Se uma pessoa ela é de centro, qual que é a diferença dela para quem é de esquerda e direita? Ou é difícil definir uma pessoa de centro? Não, quando você pega ali alguém desse centro, digamos assim, a gente está pensando num partido que muitas vezes ele não tem um interesse em assumir um cargo presidencialista, um cargo de governo, mas ele tem uma base muito forte para se aliar a um partido, seja da direita ou da esquerda, em troca de cargos políticos. Então você tem um partido X que ele não vai concorrer como partido a um cargo de presidência da República, por exemplo. O que ele faz? Ele vai fazer uma aliança
com outro partido que ele entende que seja mais forte ou que possa lhe trazer maiores benefícios, em troca de, por exemplo, um cargo de vice-presidente, ou de uma nomeação de X ministérios para o momento em que aquele cara vencer a eleição, se ele vencer a eleição. Então, o cara do centro, ele trabalha mais nessa questão dos bastidores. E eles são muito importantes quando a gente vai parar para pensar dentro de um panorama que eles podem definir, né? Não diria assim, numa eleição, mas eles podem definir um projeto político. A gente tem que parar para pensar que, independente de direita ou de esquerda, quando a pessoa vence uma eleição, ele tem muitas propostas que ele faz, muitas promessas que ele faz, que ele nem sabe se ele vai conseguir cumprir. Porque para ele cumprir, ele vai ter que criar um projeto de lei que vai transitar na Câmara, vai ter que ser votado, aprovado na Câmara, vai para o Senado, vai ter que ser votado no Senado. Se o Senado veta, volta para a Câmara, depois vai para o Senado de novo, vai para o presidente. Então, assim, tem todo um trâmite, né, quando você pensa num projeto. O pessoal do centro pode definir um projeto como esse. Então, se eu tenho esse pessoal do centro me apoiando, quando esse projeto vai transitar na Câmara, no Senado, eles definem a minha eleição, eles definem a votação para a aprovação desse projeto. É por isso que a gente sempre fala que, para você governar, você tem que ter o famoso 50% mais um. A maioria da Câmara ou do Senado tem que ser a sua base de apoio. Se você não tiver isso, você não governa, independente de direita ou de esquerda. Muitos presidentes não conseguiram desenvolver os seus mandatos, ou governadores, porque eles não tinham uma base de apoio muito forte. Então, o centro é quem realmente pode definir, né, esse tipo de votação. E o centrão é uma forma mais pejorativa, né? A gente associa ele muito à ideia daquela velha política brasileira, né, que a gente vai falar que é ligado a essa ideia, tá, de você negociar cargos em troca de apoio, mas esse centrão tem essa má fama porque normalmente isso vem ligado a questões de corrupção. Tá? Então, é por isso que quando você fala do centro, de um partido de centro num contexto da política, você está falando de um partido. Quando você fala do centrão, você está trazendo uma ideia mais pejorativa ligada a questões de corrupção. Então, eu compro deputados, vereadores, senadores, eu libero uma grana violenta para esses caras, para eles me apoiarem em troca de alguma coisa a mais. Então, é mais ou menos isso, tá? Seriam, entre aspas, daria para falar que seriam a mesma coisa, mas quando eu diferencio, né, essa ideia pejorativa, eu tenho uma outra conotação para esse pessoal do centro, né? É interessante porque quando você explicou, foi me formando uma imagem na cabeça, assim, de que realmente esses caras são importantes, né? Porque eles podem, inclusive, empurrar um projeto para dar certo ou começar a frear uma coisa que parece que vai dar errado também, né? E o centro tá ali e eles acabam sendo um calibrador, né? Como que um ponto de equilíbrio, né? Interessante. Faz sentido, né? E aí como é a questão da gente entender melhor a política, porque normalmente a gente, sei lá, escolhe um presidente e a gente fica ou apaixonado ou odiando esse presidente, achando que ele pessoalmente não quis resolver e não fazer nada. E o jogo é um tabuleiro bem maior, né? Lógico, que se o cara ficar procurando briga com todo mundo, é óbvio que ele não vai ter apoio para fazer nada e não vai para frente, né? Mas é muito curioso, né? Entender, né, como é que funciona essa dinâmica. A gente tinha falado agora... Uma coisa importante, tá? Só para frisar, esse pessoal do centro, desse centrão, você tinha tocado nesse ponto. Eles não têm uma ideologia política muitas vezes definida, tá? Então, é por isso que muitas vezes você tem os chamados partidos de centro-esquerda e centro-direita, né? Então, assim, ele não é totalmente adepto a uma ideologia ou a outra, tá? Então ele às vezes fica meio que nesse limbo, né? Vamos dizer assim, vai nesse limbo político entre um e outro, tá? Por isso que ele também se classifica como essa ideia de centro, tá? A gente explicou, né, no comecinho um pouquinho da visão da direita, da esquerda, agora a gente conversou sobre o centro, a gente falou sobre o conservadorismo, que o conservadorismo ele tem mais a ver com essa questão
de conservar costumes, conservar, sei lá, um estilo de vida, uma tradição, né, do povo. Aí a gente ainda tem os liberais, né, que a gente é interessante, né, porque os termos eles confundem, né, falar, eu vou ficar guardando para mim, né, eu sou conservador, vou guardar as economias, mas não é esse o caso. E liberais, é liberal em relação ao quê? Pode mudar tudo, ou é sobre a grana, é sobre patrimônio, né, porque eu conservo e a gente já viu que conservar uma questão mais de tradição, de estilão, né, talvez uma coisa mais próxima aí da questão até de pautas morais, imagino eu, né, questões talvez éticas, não sei, mas me parece que isso vai estar na pauta. E quando a gente fala que um cara é liberal, ou que uma determinada política, ela é liberal, um senador, uma senadora, um deputado, um presidente, uma presidenta, enfim, a gente está falando do quê? É liberal em relação a quê? A gente tem que pensar nesse liberalismo de duas, ou com duas visões, vai. A gente tem que pensar no liberalismo político e no liberalismo econômico. Então a gente tem duas formas de enxergar essa questão desse liberalismo. O liberalismo político, ele vai trabalhar mais uma ideia que vai surgir com dois pensadores que nós chamamos de contratualistas, ou seja, que defendem a formação de um contrato social, que é o Thomas Hobbes e o John Locke. Tá? O Thomas Hobbes é o autor, né, do clássico ali, o Leviatã, e o John Locke, ele já vai... tem uma teoria mais de oposição ao Thomas Hobbes, porque ele vai defender algumas ideias de limites para a questão desse movimento da participação do cidadão no contexto político. Tá? Então, o Hobbes ele vai defender, só para a gente entender o que é esse liberalismo político, ele vai falar o seguinte, que o homem, no seu estado de natureza, ele é extremamente violento e ele não consegue viver de forma pacífica com outro homem. Tá? Então, o Hobbes vai cunhar aquela famosa frase que o homem é lobo do homem. Então, ele precisa de uma regulação ética, moral, governamental, que garanta a sobrevivência do homem e o direito natural que ele tem. Tá? Então, esse direito natural, como, por exemplo, a liberdade, a vida, enfim, né, esses direitos naturais que ele tem. E ele precisa, né, de um Estado que seja forte e seja coercitivo para manter para a manutenção desse tipo de Estado. Ou seja, ele defende essa força do Estado. Tá? Eles dois estão dentro de um contexto absolutista, tá? Então eles defendem modelos de governos absolutistas, e a gente tem o John Locke partindo mais ou menos dessa linha também, só que o John Locke ele vai defender uma ideia em que esse governo ele vai impor limites, né, para que esses cidadãos eles possam participar da comunidade de uma forma mais pacífica. Então, o Estado ele vai ser uma instituição reguladora dessas leis, ao invés de usar essa força dentro desse contexto para a manutenção dessas leis. Então, a gente tem, né, a partir daí, essa entrega desse pensamento liberal num contexto político em que ele vai desenvolver, né, ou uma monarquia constitucional, um parlamentarismo constitucional, um contexto mais amplo de democracia. Então, a gente está falando desse liberalismo político, a gente está falando de algo que vai defender essa maior participação, tá, do povo dentro de uma comunidade, de uma comunidade política. Então, é isso que a gente está pensando quando está falando desse liberalismo político. E a Revolução Francesa, por exemplo, ela tem, né, com esse iluminismo, uma maior participação dentro dessa perspectiva, né? Se eu entendi direito essas duas perspectivas, parece que tem uma visão do liberalismo, é uma coisa meio assim, eu vou fazer uma expressão aqui meio estranha, mas assim, vamos colocar essa galera toda em gaiolinhas, porque senão esse povo vai se matar. Eles precisam viver, mas vamos colocar uma gradinha aqui, segurar todo mundo aí, senão eles se matam. Né? Então aí o Estado ele vai ter muita força para conseguir manter cada um no seu quadrado. Exatamente. Aí, a outra opção me pareceu de que nossa, a galera consegue viver junto, mas eles precisam de uma guia, só colocam um caminho igual, vai ficar muito estranho o que eu vou falar, mas
sei lá, como o guarda de reio de estrada, ou quando a gente vê ovelhas, né, andando assim nas fazendas, tem aquelas tabuinhas que tipo, as ovelhas elas conseguem andar para frente, mas para elas irem para onde seria o melhor, você precisa de uma guia, né? O carro consegue andar na estrada, mas o guarda de reio mantém a coisa. Me pareceu que é uma pegada mais ou menos assim, né? Tipo uma grade e a outra é mais uma guia, né? Uma coisa mais leve, né? Acho que foi legal, acho que essa tua colocação foi bem... Foi boa. E para as duas, tá? A guia é a Constituição. Eu acho que o Davi Lago abordou bem essa questão falando com vocês aqui, né? Então a guia é essa Constituição. A forma como eu vou utilizar essa guia é que muda. Eu posso ter um governo mais incisivo, né, que vá defender essa ideia desse poder coercitivo do Estado, né, em que ele vai usar da força para manter isso. E aí eu tenho, por exemplo, uns casos de ditaduras em que eu vou usar, né, essa força do Estado para manter isso funcionando, ou eu vou ter, né, uma forma um pouco mais leve, que garante a participação do cidadão nesse processo todo, que é um modelo de um governo democrático. A democracia ela vai muito além de uma questão de voto, tá? Então a gente tem essa visão também de que o nosso papel na democracia é só votar. Não é só votar. O seu voto implica em uma série de outras coisas, inclusive dentro dessa visão política que o seu governante acaba tendo. Então é mais ou menos isso que a gente está pensando aqui. E a gente tem o liberalismo econômico, tá, que vai surgir, né, lá no século XVIII, com Adam Smith, que vai ser o cara que vai trazer essa ideia, né, de uma doutrina econômica, né, que vá pensar numa forma de deixar as empresas privadas se autorregularem, tá? Ou seja, o Estado não interfere na economia. Tá? Isso funciona até a crise de 29, né, quando você tem aquela crise econômica nos Estados Unidos. Então, a partir daquele momento que quebra a economia americana, você percebe que essa teoria não está funcionando mais, e aí os Estados Unidos, através de um projeto econômico chamado de New Deal, ele começa a se reerguer e ele vai ter uma nova perspectiva daquele chamado neoliberalismo, tá? Que vai ser o quê? Uma intervenção do Estado, ainda que seja uma intervenção mínima do Estado, para evitar um colapso maior na economia. Tá? Então, o liberalismo político ele vai ser fundamentado nessas ideias desses pensadores como Hobbes, o Locke, John Stuart Mill, que é um outro grande nome dessa ideia, e eles vão trazer rupturas com esse autoritarismo daquelas monarquias absolutistas para uma nova forma de governo, e esse liberalismo econômico, ou esse neoliberalismo, né, que vai surgir depois, vai defender, né, um comportamento do Estado que seja diferente dos princípios socialistas. Tá? Então, o Estado vai intervir na economia, o Estado vai regular essa economia, né, e não vai deixar com que esse governo controle todas as ações e faça um processo de uma redistribuição, ou enfim, essa perspectiva socialista comunista aí, que daria pano para um programa só para discutir isso, né? É muito importante essa discussão, e eu vejo como é fácil a gente se perder nos termos, né? Porque para você explicar uma coisa, você precisa trazer outros termos, né? A gente trouxe aí ditadura, trouxe absolutismo, monarquia absolutista, e é engraçado, né, que você vai tentando explicar, cada vez que você tira um fiozinho, aí você teria que dar uma pausa e esticar. E a ideia aqui é, inclusive, a gente ir para isso, né? A gente vai trazer aqui um professor também para um programa para explicar como é que funciona essa questão interna, a divisão dos poderes, como é que uma lei é aprovada, como é que um projeto de governo funciona dentro do processo, né? Porque é isso que você falou antes, né? Olha, aprova aqui, sobe lá, não dá certo, volta, vai pro presidente, aí ele mete a caneta, aí o povo derruba, ou ele mete a caneta e derruba o que o povo votou, fica essa briga interna, e às vezes a gente não entende o que está rolando. Então a gente falou um pouquinho do conservadorismo, né? Pauta aí que é uma questão de talvez de costumes, né? A questão do liberalismo, né? Liberalismo político
e liberalismo econômico, né? Então, quando alguém falar que a pessoa tem tal governante tem uma tendência liberal, é interessante ver do que quer dizer isso, né? Porque me parece que tem duas ênfases aí. E a gente tem ainda o termo progressista, né? Quando o indivíduo ele tem tendências progressistas ou ele tem ideias progressistas, né? O que isso quer dizer? Né? Que foi uma das dúvidas aqui também da Larissa. A gente está pensando na questão desse progressismo, a gente pode estar pensando, tá? Tem um pensador político chamado Norberto Bobbio, e ele escreve um livro chamado Dicionário de Política, que eu acho que ele tem uma definição bem interessante, tá? Que ele fala que o progressismo está relacionado diretamente com a questão do progresso. Não é tão simples assim, mas é você pensar que é você trazer ideias de rupturas de um cenário que é dominado, digamos assim, por uma elite. O progressismo, ele é associado, na maioria das vezes, com a esquerda, e o conservadorismo ele é associado, na maioria das vezes, com a direita. Tá? Não que possa haver uma mescla entre eles. Tá? Então, quando eu falo de uma ideia progressista, de uma maneira geral, eu estou dizendo de algo que prevê mudanças e reformas em um cenário que é amplamente dominado por uma elite, por uma oligarquia. Então, o Norberto Bobbio ele vai falar o seguinte, que essa ideia de progresso, tá, ele vai estar relacionado ou atrelado a uma ideia de um crescimento gradual do bem-estar ou da felicidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Ou seja, para a gente conseguir trazer melhorias para essa população ou para esse contexto de um determinado país, eu vou precisar romper, né, com a estrutura vigente, eu vou ter que quebrar paradigmas políticos e eu vou ter que avançar em ideias novas. Eu vou ter que tirar esse conservadorismo, eu vou ter que romper com essa elite e eu vou ter que pensar em um novo aspecto de enxergar, ou uma nova forma de conseguir enxergar esse desenvolvimento de um governo. Tá? Então, o conteúdo desse progressismo, ele depende muito de uma evolução dentro de um contexto social e de um momento histórico específico. Então, também não adianta eu chegar agora aqui e falar, olha, vamos quebrar o Brasil, vamos romper com tudo isso e vamos inaugurar um novo modelo de governo aqui. Não é assim que funciona. Tá? Então, esse progressismo são pautas que vão acontecer gradativamente. Então, eu vou, aos poucos, transformando essa ideia de político, essa visão de mundo da sociedade. Vou trazer um exemplo que é bem, talvez, contemporâneo. Né? Hoje a gente vê falar muito de pautas direcionadas ou que diz respeito a minorias, por exemplo. Que eu vou trazer minoria, mas não é minoria. Né? Por exemplo, o povo negro do Brasil é mais da metade do Brasil. E a gente ainda enxerga como se eles fossem minoria. Né? O Brasil é um país muito mais negro do que branco. Mas aí a gente tem, né, essa ideia de que, olha, essa galera não vai ser tratada com respeito se a coisa continuar do jeito que está. Né? A gente tem os povos indígenas, né? Não é uma pauta que eu vejo com muita frequência, pelo menos no contexto que eu vejo muito discutir a questão de como é que a gente lida com a comunidade LGBT, né, na política, na saúde, na educação, trabalho, né, a questão dos ribeirinhos, mas tem, né, a questão dos povos indígenas brasileiros, e você tem a questão do povo negro. Uma pauta progressista seria, por exemplo, no caso, parar para ouvir as demandas desses grupos e aí chegar ao ponto de ter que romper algumas coisas para conseguir atender melhor a esses grupos. Essa é a ideia do progressista. É isso legal. Mesmo. E aí você pensa, tá, que você falou dessas pautas, né? Quando a gente fala de minoria, não é uma minoria em termos de números, é a minoria em termos de direitos. Tá? Então, essas pautas elas estão muito atreladas a governos de esquerda. A gente vai pensar que sempre que esses candidatos da esquerda eles vão ter um tempo maior com essas comunidades, ele vai tentar atender essas necessidades que essas comunidades têm, e eles vão criar pautas para beneficiar essa sociedade, esses grupos minoritários. Então, a gente vai ver normalmente, por exemplo,
esses movimentos todos que você citou, da questão dos negros, dos índios, da comunidade LGBTQIA+, então eles vão estar muito mais próximos desses candidatos da esquerda, né, porque são aqueles que vão lutar pelos seus direitos, do que os da direita, porque a direita ela é mais conservadora. Então a direita a gente pode falar o seguinte, que ela vai defender, eu vou até colocar entre aspas aqui, a ideia, né, da tradicional família brasileira. Então, por exemplo, né, a família constituída, né, pelo homem, a mulher e pelos filhos. Então elas vão defender isso, eles vão falar que, olha, o que passar disso não serve para a sociedade brasileira. Tá? Então, uma pauta progressista vai defender o quê? Que a família pode ser composta por 2 homens, pode ser composta por 2 mulheres, eles têm direitos, né, tanto quanto um casamento heteronormal. Então, você vai ter, normalmente, essas pautas progressistas dentro desse contexto, e os governos de esquerda são mais atrelados a esse tipo de visão, né, porque rompem com essa ideia mais conservadora. Agora, é interessante a gente parar para pensar que existem uma série de contradições nos dias de hoje, porque as pessoas também têm dificuldade de entender o conceito. Tá? Então, dentro dessa ideia, eu tenho pessoas que podem ser liberais nos costumes, mas não liberais na economia. Então, elas vão acabar entrando em conflitos, por essas liberdades individuais nas questões comportamentais do indivíduo, mas elas vão defender uma economia controlada pelo governo, né? Uma regulamentação maior do governo com relação à economia sobre os indivíduos. E o contrário também pode acontecer. Pessoas que são liberais na economia, mas que estão mais rígidas, conservadoras e até mesmo totalitárias entre os seus costumes. Então, essas pessoas que vão falar que, olha, o indivíduo ele é livre para os seus empreendimentos, ele é livre para gerar riqueza, ele é livre para regulamentar aquilo que ele acha melhor dentro da economia, ele tem uma liberdade para fazer aquilo que ele quiser com o seu corpo, mas, né, ele não pode, ele não é livre para fazer aquilo que ele quer com o seu corpo e com a sua vida. Então existe o quê? Tem uma cartilha que ele precisa seguir. Então, ele pode ser livre numa questão desse indivíduo gerar riquezas, mas, ao mesmo tempo, ele quer regulamentações rígidas, né, com relação ao corpo. É muito interessante quando você olha para a história do Brasil, quando você olha para um presidente bem louco que a gente teve aqui, o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, quando ele se torna presidente do Brasil, ele era um cara do povão. Tá? O Jânio Quadros é um cara que é um dos maiores exemplos do populismo aqui no Brasil. Então, um cara do povo, aquele cara que ia comer pastel na feira, aquele cara que tomava o cafezinho na padaria da esquina com pão na chapa, aquele cara que estava no meio do povo, e quando ele se torna presidente, ele começa a criar uma série de códigos morais, como, por exemplo, proibir as mulheres de usarem biquínis nas praias. Então, ele é um cara que veio com uma ideia liberal, mas totalmente rígida num controle social. Então, a gente pode mais ou menos entender um pouco disso. E aí, para ficar ainda um pouco mais claro nessas contradições, eu posso falar o seguinte, Cora, então, essas ideias liberais e conservadoras, Então, o que elas acabam tendo? Eu libero o consumo do álcool, mas eu proíbo o consumo da maconha. Eu estou trazendo pautas que são bem polêmicas, mas é só para a gente entender. Não estou dizendo que é a favor ou contra, mas é só para poder entender. Então, o álcool ele é uma droga lícita, a maconha não. Eu posso estar dizendo, né, que existe a permissividade para o casamento heterossexual, mas o casamento homoafetivo não. Eu posso trazer uma ideia de que a religião católica ela é permitida, as outras religiões não. Eu posso estar dizendo que a pena de morte ela tem que ser aplicada, mas eu sou contra o aborto. Existe uma contradição. Dentro desse contexto, é permitido, ou você pode ter esses tipos de contradições. Então, é mais ou menos isso que a gente está falando quando está lidando com essa questão. Muito bem, legal, ótimo. E é interessante porque, assim,
ainda que a gente possa entender como contradições, as pessoas elas têm liberdade no nosso país para assumir essas posições e escolher os candidatos que entendem que defendam, né, essa forma de pensamento A, B, C, D, ou que mistura os três, e aí a gente tem os vários partidos. É isso, gente, a gente está chegando... Deixa eu só complementar uma coisinha, Carlinhos. Eu acho que é fundamental, é uma coisa que eu tentei fazer aqui hoje, e eu sempre faço isso nas minhas aulas, eu nunca me apresento como alguém de esquerda ou da direita. Eu acho que o importante não é a minha posição política. O importante é que a gente consiga trazer um pouco de luz para os dois lados e você forma a sua própria opinião. Você tocou num ponto que eu acho muito importante. Não interessa se você é da direita ou da esquerda, se você é progressista, se você é liberal, se você é conservador. O que importa é você entender o que é isso e você se identificar com candidatos que te representem para você conscientemente atribuir o seu voto a ele. Então, eu acho que, assim, dentro da ideia daquilo que vocês estão fazendo aqui no Motiori, eu acho que ela é perfeita. Eu quero te parabenizar, né, por essa iniciativa, de você não discutir a direita ou a esquerda, né, de você não trazer ninguém aqui que seja um defensor da direita ou da esquerda, mas de você trazer pessoas, né, que consigam dialogar e apresentar os dois lados para que os ouvintes tenham um pouco mais dessa conscientização e, a partir daí, escolher o seu candidato, né? Eu acho essa iniciativa de vocês muito boa, né? E antes de encerrar, eu queria deixar essa palavra assim de te parabenizar, né, por essa iniciativa, por esse trabalho sério que vocês têm feito, né, e que, de alguma forma, isso tudo possa contribuir para os eleitores aí no Japão, né, e para aqueles ouvintes aqui no Brasil também, viu? Parabéns. Eu acho que foi sensacional essa pauta, as pessoas que você tem trazido aqui, que eu acho que eu sou o menos conceituado, depois de um Davi Lago, quem sou eu para falar aqui? Mas eu acho que vocês estão no caminho certo, muito legal. Eu quero deixar aqui os contatos das nossas plataformas, brasileirosnojapão.com, você encontra Brasileiros no Japão no Facebook, também aqui no Instagram, também @Brasileiros no Japão. Se você quiser conhecer o meu trabalho, @nabecast.jp no Instagram. Então esse é um dos podcasts que eu produzo, eu apoio, né, o Instituto Maria da Penha, sou colaborador de outros podcasts também. Então você pode conhecer lá em nabecast.jp. Deixa aqui o contato, projetotsuru.com, @projeto_tsuru. Se você está procurando aí atendimento psicológico, seja para tratar de uma ansiedade, de uma questão de crises de pânico, depressão, bipolaridade, enfim, né, tem lá a equipe para te atender em vários idiomas, ou se você quiser passar por um processo de autoconhecimento para se desenvolver, para melhorar a tua qualidade de vida, fica aí a sugestão para você procurar a equipe do Projeto Tsuru. E eu deixo aqui uma última sugestão de você seguir e conhecer o pessoal do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que tenta reunir as pessoas que estão produzindo podcast aqui no Japão e criam esse coletivo para troca de informação e apoio mútuo. Então, @PodNipoBR e a hashtag PodNipoBR, que nós adotamos a partir do mês de abril para facilitar para você que vai acompanhar. Muito bem, hoje falamos com o professor Edu Molina, professor de História, manja muito de História, manja muito de História em quadrinho. É um cara muito divertido, se você quiser trocar umas ideias aí de cultura pop, filme, seriado, HQ, você vai pirar o cabeção, que ele sabe muito desse mundo, e eu sei que tem uma galera aqui da Podosfera Nipo Brasileira doida para sequestrar ele, para trazer para cá, pra gente conversar sobre história em quadrinho. Então já fica à disposição. O pessoal tá muito interessado em fazer isso. Gente, brigadão. A gente se encontra daqui 2 semanas com uma outra pauta pra gente conversar, e daqui 1 mês a gente volta com a pauta política, tá bom? Então provavelmente daqui 1 semana, talvez algo ligado à educação, algo ligado a desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, enfim, a gente já viu que os convidados têm disponibilidade e a gente volta. Abraço pra todo mundo, foi bom ter vocês aqui. Eu fico aqui com o professor nos bastidores pro adeus. Sayonara, paz, saúde pra vocês. Até a próxima. Valeu.
Este episódio foi editado pela Nabecast.